Ok, aluno. Então, agora há pouco eu estava falando sobre a aula da construção da estrada de ferro de Mamoré, todos os procedimentos que se deu para a construção. E um detalhe, cara, a empresa, a May J.K. Randolph, quando ela conclui em 1912, ela ganhou o direito de explorar por 60 anos. E lá em 1930, 32, o governo de Getúlio Vargas suspende o contrato. Nossa! Aí os caras entram na justiça, recorrem, etc. Mas fica aí. Cara, é uma coisa, meu. Não deu certo. Ela funciona de 1912 até 1970. E aí, em paralelo, vai ser criado a BR-364, vou abrir a estrada para Guajará-Mirim, ela vai cair no esquecimento, porque a manutenção também era caro, a questão dos dormentes eram muito caros, enfim. Tem todo um contexto envolvido aí a construção da estrada de ferro de Mamoré. Mas veja comigo nessa revisão. Olha lá, agora no quadro. Então, o sonho. A fim de escoar a sua produção para os países compradores, a Bolívia, ela buscava essa alternativa. Lembram? Eu expliquei na aula. Descia o lado Madre de Deus, do Beni, descendo em canoas com várias matérias-primas, mercadorias, para ser vendido no Pará. Pegava o rio Mamoré, contornava suas cachoeiras, pegava o rio Madeira e iam bater no Amazonas e até Belém. Levavam meses viajando. E aí, quando voltavam de lá, a mesma situação. Eles compravam produtos lá. Tudo isso era trabalhoso. Por isso que a Bolívia ela buscava com o Brasil um meio alternativo. Se pensou em canalizar o rio. Isso é doido. Ou seja, aonde tivesse cachoeiras e queda d'água, fariam que pudesse ser navegável. Mas esse é um custo muito mais alto. Por isso, por que não então fazer uma ferrovia somente entre o Mamoré e o Madeira? Para que pudesse receber o produto ali em Vila Murtinho mesmo. Os caras, ao descer de Beni e de Madre de Deus, chegavam até Guajará-Mirim, colocava o produto no trem e ali seguia a viagem até Porto Velho. Chegava em Porto Velho, colocava em embarcações e aí seguia a viagem até Belém. E Belém é a Europa. O Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como corredor de importação e exportação, tanto subindo como descendo. Tanto saindo e como entrando no produto. A navegação pelos rios Benes e Madre de Deus, Guaporé e Mamoré, atingia o Rio Amazonas e daí chegava até o Oceano Atlântico. Olha só. Por aí vocês tiram. Cara, nós estamos falando do final do século XIX. Mas há quem diga que no século XVIII já se fazia isso. Sabiam? Nós temos livros que contam a história dessas navegações pelos nossos rios, principalmente levando mercadoria para ser vendido nos grandes centros. E o grande centro era, na verdade, Belém, né? Vamos lá. A construção de um sonho. Quetim Quevedo, ele desceu Madeira no ano de 1861 a serviço do governo boliviano. Então, ao sair ou de Sucre, La Paz, Cochabamba, ele queria ver até onde era navegável. Depende, né? Se ele sai num período do verão, ele vai ver que a água está mais baixa. No inverno, a água está mais alta. Então, fica navegável. Então, um estudo desse, eu tenho certeza que os caras já entendiam de meteorologia. Um estudo desse era feito em período de verão, período da seca, para saber por onde mesmo dava para navegar.
Quetim Quevedo é ele que vai sugerir a canalização dos rios, tanto do Madeira como do Guajará-Mirim. Ou, por que não, a construção de uma ferrovia entre as cachoeiras que interligam Santo Antônio a Guajará. João Martins da Silva Coutinho, ele que vai sugerir a construção da ferrovia que pudesse ligar o Madeira ao Mamoré. Então, vários estudos, várias opiniões, várias ideias serão confrontadas aí. Qual é a mais sensata? A mais exequível? Olha que palavra bonita. A mais exequível seria a ferrovia. Tá? Em 1871, a primeira empresa que chega aqui na região é a Public Works. Ela vai ser contratada pelo Coronel Church. Já no ano de 1878, a empresa Pitt Collins, da Filadélfia, ela vai abandonar a obra no ano seguinte, após ter assentado apenas 7 quilômetros de ferrovia. Por quê? Porque quando for inaugurar, a locomotiva ela capota na curva, matando aí dezenas de trabalhadores. Ou seja, para eles, era um serviço amaldiçoado. Não ia nada para frente. Dificuldades diversas ocasionaram a desistência da empreitada de construir a ferrovia por essa empresa inglesa. Então eu tive empresas americanas, empresas inglesas, eu tive maquinários alemães, locomotivas alemãs, sabia? Toda aqui no nosso pátio. Os estudos da região. Bom, 2 estudos foram realizados. O primeiro estudo em 1883 e o segundo estudo em 1884. Em 83, esse estudo ele foi comandado pelo Carlos Mozink. O de 84 foi por Júlio Pinkes. Carlos Mozink vai ficar 6 meses aqui em Santo Antônio, estudando, analisando toda essa área, se era possível ou não dessa construção. Júlio Pinkes, ano seguinte, ele vai terminar o seu levantamento, o seu estudo de forma desastrosa. Aliás, as duas foram de forma desastrosa. As obras foram reiniciadas em 1907 e concluída em 1912, já pela última empresa, a Mediacre Randolph. Um dado interessante, olha só, reza a lenda, existe notícia na história que mais de 50 engenheiros vieram para a nossa região para se fazer estudos. Mais de 50, e os caras erraram isso. Lembra que o cara, ele fala assim, os engenheiros chegaram aqui, ali em Santo Antônio, e falou assim, olha, é simples, vamos fazer a ferrovia por aqui. Vamos contornando os rios. E, de fato, eles fizeram. Então, eles pegaram, subiram o rio, Madeira e Mamoré, e uma distância assim, de 200, 300 ou 500 metros, passava, então, a ferrovia. Mas, você imagina, fazer um empreendimento desse na Amazônia, no início do século XX, e com a limitação de ferramentas, foi um trabalho ciclópico. Os caras são fera. E deu certo, até um certo momento. Bom, agora, aluno, eu vou te deixar para fazer a atividade e daqui a pouco eu estou de volta para fazer a correção, tá bom? Não saia daí. Tchau, tchau. Ok, alunos, estamos de volta para fazer a atividade. Primeira pergunta. Isso, já jogou no quadro. Gostei. Depois me volta lá para colocar para a gente pontuar, tá bom? Bom, veja aí. Questão de número 1 diz o seguinte. O noroeste boliviano e o rio Madeira
já estava sendo usado como corredor de importação e exportação pelo boliviano. Professor, eles podiam fazer isso? Sim, sim. Até porque o que dava garantia, olha só, o que dava garantia para os bolivianos utilizar o Rio Madeira como um corredor de importação e exportação foi o último acordo, o último tratado celebrado entre o Brasil e a Bolívia, o de 1867, o Tratado de Ayacucho, ou seja, o Tratado de Livre Navegação. Ah, eu não sabia. Pois é. Era esse acordo que dava condições para eles descerem e subirem o Rio Madeira. Depois é que vai ser criado, em 1903, o Tratado de Petrópolis, que vai haver uma negociata entre o Brasil e a Bolívia. A questão do Acre. Tudo bem? Tá entendido, né? Então, no final do século XIX, a fim de ter como escoar a sua produção para os países compradores, a Bolívia perdeu parte do seu território para o Chile, né? Ali na costa do Oceano Pacífico. Ixi, já respondi. Ninguém ouviu. Exato. Bom, no final do século XIX, a fim de ter como escoar sua produção para os países compradores, a Bolívia perdeu parte do seu território marítimo. Para quem? Para a Espanha? Para o Brasil? Para Portugal? Para a Argentina? Ou para o Chile? Ah, que peninha. Vamos lá, já tinha respondido, né? Eu, explicando o assunto, soltei a resposta. Faz parte. Tá bom, foi um vacilo. Questão 2. Assim que desceu o Rio Madeira no ano de 1861, a serviço do governo boliviano, ele vai sugerir a sua canalização. Canalizar, tornar o rio navegável. Onde era cachoeiras vão tornar navegável. Olha que legal. Ou, por que não, a construção de uma ferrovia entre as cachoeiras de Guajará-Mirim e Santo Antônio. Quem foi a pessoa? A. Foi o Coronel Church. B. Thomas Collins. C. Percival Farquhar. D. Quetinho Quevedo. Ou letra E. O Barão de Mauá. Um desses caras... muito bem. Um desses caras aí tiveram um relacionamento envolvente, direto, com esse estudo. E nós estamos falando de quem? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Já sabem? Não? Olha. Podemos partir para a resposta? Sim. Então, na verdade, a pessoa que desceu o Rio Madeira no ano de 1861 para fazer estudos e análise quanto à navegação. Quem foi? Ele. Quetinho Quevedo. Muito bem. Parabéns para você que acertou, aluno. Veja só. Professor, como é que ele desce o Madeira? Cara, é o seguinte. O Alto Rio Madeira vem até aqui em Porto Velho, né? Por quê? Porque não tem mais como navegar daqui para cima. A não ser que você contorne a cachoeira, levando o teu produto, a mercadoria, levando a canoa, os canoões, né? Os batelões, e seguindo viagem. Quando você desce, vindo do Mamoré para cá, você vai encontrar. Interessante, na época se diz que foram encontradas 19 quedas d'água. Na verdade, hoje se fala em 22 quedas d'água. Cachoeiras e queda d'água. Em alguns casos, dava para você amarrar a canoa
e descer na própria cachoeira, queda d'água. Em outros casos era impossível, você tinha que ir por terra. Quando você visse que era uma cachoeira alta, perigosa, aí você parava à beira do rio, descarregava o produto, tirava a embarcação, fazia aquelas trilhas na mata, e aí jogava a embarcação na água, colocava o produto e seguia a viagem. Nossa, mas era trabalhoso. Sim, era muito trabalhoso. Infelizmente. Questão 3. No ano de 1878, foi contratada a empresa que, devido a diversos fatores, essa empresa abandonou a obra em 1789. Perdão, 1800. Aqui houve uma troca, em 1879. Eu peço perdão aqui porque houve uma troca de algoritmo. Então, é 1879. Tá? Após ter assentado apenas 7 km de ferrovia. Bom, de qual empresa nós estamos falando? A, da Public Works. Works, tá? D, Red Price. C, Pitt Collins, da Filadélfia. D, Majek Randolph. E a letra E, Aldebrecht. Aldebrecht. O meu aluno falou aqui que foi da Aldebrecht. Vamos lá? Já pode? Aí. Posso? A resposta? Então vamos lá. Resposta correta. Isso aí. Vejam, aqui houve uma troca de algoritmo, tá? É 1879. No ano seguinte, a Pitt Collins, ela vai embora. Por quê? Ela constrói 7 quilômetros, e no dia 4 de julho, ela vai comemorar a independência americana, e quando a locomotiva chega na curva, ela capota. Porque o lastro não aguentou, matando aí dezenas. Eles abandonam tudo e vão embora. Bom, a pergunta fala, em dupla procure relacionar a criação do Acre com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E é muito simples, né? A questão do Acre foi resolvida após a assinatura do Tratado de Petrópolis, no ano de 1903. Entre o Brasil e a Bolívia. O Brasil vai se comprometer a construir a ferrovia. Em troca, ganharia a região do Acre, que era uma região muito rica em goma elástica, tá bom? Alunos, essa foi a nossa aula e eu aguardo vocês na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.